eu preciso dessa energia. Às vezes o grande revide é uma esquiva, né? A margem que dita o rio, né? Também. Unir o ponto com a vista. Um lado e seu reverso. Vermelho com amarelo. Uno e verso. Multiversos. Universos para elos. É nas beiradas, nas margens que fisgo personagens, construo histórias. Seiva que alimenta e dá sentido a cada inspiração. Cada parágrafo deslizado com esferográfica no papel. Meus protagonistas correm da flecha, estão pelos cantos e me encaram em meio à neblina. Por isso, marginal? Salve, salve malandragem! Está começando mais um Universos para Elos, o podcast que não se conforma com o fim do amanhã. O texto que acabaram de ouvir é uma passagem do livro Confraria dos Perdedores e Outras Crônicas de Segunda, do Valnão Malungo, que está entre os convidados de hoje aqui. Vale sempre ressaltar que nosso podcast tem um importante e honroso apoio da Timbres Produções, do site de notícias Coti e Companhia, da Rádio Cantareira, da editora Selim Trovoar, do Empalto Estúdio, do Tipo Chilo Xilogravuras e do jornal literário Relevo. Para quem está chegando pela primeira vez, Universos para Elos é um podcast temático de debate de ideias, sempre com ao menos 2 convidados. Nossa grande missão aqui é investigar possíveis elos entre os temas e a sociedade, entre as práticas e a teoria, entre arte e vida, assim como elos entre os universos de cada convidado. Como sentenças inegociáveis, temos a pluralidade de linguagens e ideias, honestidade intelectual e empatia. É isso. A trilha que escutam é de Os Equilibristas. Eu sou o Will Delarte e vambora. Fique com a gente. O tema do nosso bate-papo de hoje é o herói marginal, nas artes e na vida, encruzilhadas e revides. Então vamos a eles, os convidados. Valnão Malungo, também conhecido como Valner Danziger, é escritor e dramaturgo, autor de diversos livros que passeiam por diversos gêneros: romance, novela, conto, crônica, poesia e teatro. Personagens marginais, malditos e potentes, um cardápio para quem gosta mesmo de saborear com gosto. Uma honra tê-lo aqui, Valnão. Salve, salve, William. Salve, Vagnão. Prazer estar aqui com vocês para essa prosa. É isso aí. O outro convidado é Wagner Souza, poeta, autor do livro De Lágrimas, Revides e Futuros, educador social e ativista cultural. Um dos organizadores do Sarau da Brasa, dos mais importantes da periferia paulistana, região da nossa querida Brasilândia. Prazer imenso tê-lo aqui, Wagner. Salve Will, salve Valnão, salve Mano Hell que tá nas produções e vamos que vamos, mano. Bem, vou começar com um chutão pro ataque. Provocação mesmo. O Wagner também tem o dom da caneta, então a pergunta é para ambos. Há como se ter uma obra marginal, do ponto de vista estético até, sem uma vida marginal? Mas é para quem essa pergunta? Para ambos. Responde quem quiser. Para mim, não. Para mim, não. Tudo bem, eu posso encarar esse... quer dizer, na verdade, quando eu penso nesse herói marginal, eu penso assim, no protagonista dessa narrativa. Né? Certo. Mas eu também gosto de pensar no marginal como não só o excluído, mas aquele que também escolhe viver uma vida à margem. Consequentemente, uma vida fora do esquemão todo daí. Né?
Então eu acho que, e para mim, essa zona, esse habitat, ele é um colo de mãe. É para lá que eu fujo quando a coisa desanda, sempre, né? Então, para mim, eu não consigo dissociar uma coisa da outra, né? Eu não consigo. Eu só consigo fazer o que eu faço levando a vida que eu levo, caminhando pela margem. Acho que é isso. Então, eu acho que é o seguinte, mano. Eu não tô embarcando mais nessas ideias do marginal. Porque eu não tô embarcando mais muito nas ideias da margem. Porque faz um tempo que eu tô achando que a margem também é o centro do bagulho. A gente é o centro nervoso do bagulho. Também a gente pode ser o centro que tensiona os bagulhos. A margem que dita o rio, né? Também. É uma relação dialética, monstra o bagulho. Então, porque também eu fico pensando, né, Will? Quando você fala assim, se não for da margem, escreve literatura marginal... E se o marginal sai da margem e vai pro centro, ele deixou de ser marginal? Qual que é a fita? O que constitui essa margem que você tá falando, tá ligado? Do que nós estamos falando, mano? Marginal do quê? Acho que a ideia aqui é o marginal periférico. É algo que eu tenho pensado bastante de alguma distinção, né? No sentido de que você pode falar, por exemplo, da periferia pelo olhar de quem, de certa forma, vive na periferia ou vê na periferia, ou um olhar distante, um olhar mais acadêmico, um olhar fetichista. É mais ou menos onde a provocação está indo, entendeu? Então, é que aí eu sigo na brisa. Porque eu falo assim, ó, se a gente for pensar o periférico da perspectiva, por exemplo, de políticas públicas, né, de ausência de, políticas públicas de modo geral, saúde, educação, papapá, a gente está na margem. Sarau, hoje em São Paulo, é o centro do bagulho. É o que acontece nas quebradas, na margem, nessa perspectiva da cidade, quem margeia a cidade, mas nós é o centro. Hoje você fala assim, você não consegue falar de Sarau na cidade de São Paulo se você não falar dos saraus que estão nas bordas. Logo, esse movimento ganhou o centro do bagulho. Você fala assim, não é pouca coisa. Quando, por exemplo, aquela mão... que a Buenos Aires vai homenagear a literatura de São Paulo e vai homenagear os saraus. Os saraus estão na margem. E aí, de repente, os saraus eram o centro nervoso do bagulho. Então, eu acho que assim, mano, essa pergunta não é que ela é difícil de responder, é que eu acho que ela não fecha. Ela não fecha, porque esse lugar, hoje em dia eu penso que esse lugar da margem e do centro, pensando assim, ele é fluido. Ele flui, tá ligado? Aí depende do que você tá fazendo, depende de qual condição que nós estamos pensando. Então... É porque aqui é muito mais do que um ponto geográfico, né? Você falou tudo, porque a margem, a partir do momento que ela ocupa o centro, eu tô falando talvez mais de um espírito, né? De um sentimento, de algo que tá ali, não no ponto geográfico. Acho que a gente pode meio que também quebrar essa ideia de ponto geográfico no mundo em que cada vez é mais fluido e as conexões são plurais, né? Quando eu falo disso, que eu não consigo separar uma coisa da outra, eu tô falando também da fonte de inspiração. Acho que passa um pouco por aí também, de não conseguir deixar de ter um estilo de vida para poder compor as coisas que eu componho, entende? Né? Para mim passa um pouco por aí também. Então, mas é isso, né? Tô com o Valnão, escritor e sambista. Vai, centro ou periferia? Como localização? Não, como inspiração. Como inspiração? Periferia. Uma das maiores escolas de São Paulo, uma das mais importantes do Brasil, é o centro nervoso do samba. E aí você fala, não sei se ela tá na margem. Vai. Ninguém fala de samba sem falar de vai, mano. E aí você fala, vai é centro, não geográfico. Centro de importância na história do samba, do Brasil. E aí você fala assim... Mas aí acho que você chegou num ponto bacana, que é uma frase que eu tenho comigo, que é assim, a margem é o centro de tudo. O olhar que olha a margem para a margem não é um olhar da margem. E se você perceber, a margem enquanto povo, né? Enquanto a massa, ela é a engrenagem de tudo.
Ela não tá na margem, né? Will, nós já tá ligado que, por exemplo, 90% do planeta é favela. Tá ligado? Então você fala, a gente é o centro nervoso do bagulho. Agora, o fora é que o centro também... Aí tem, acho que, outra jogada, né? Quem é que domina o centro? Que aí eu acho que é outra conversa. Você pode ser o centro, mas é você que manda nas decisões do centro. Que aí eu acho que é outra conversa que passa por literatura, samba e vai embora. E quando eu penso nisso também, assim, do quanto... Eu concordo com você, eu acho que a gente é o centro da parada. Acho que, assim, a gente está aqui, a gente começa como borrando o cartão postal, né, da cidade, né? Acho que é um pouco né, a gente está aqui até hoje mesmo, para fazer essa provocação, para destoar do coro, né? Mas ando pensando muito assim de como, de modo geral, tudo tá ficando meio Disneylândia, meio shopping center também, né? Então, quando o Vagnão fala do Bang lá de Buenos Aires, puta, legal, a gente foi pra lá, ali era o centro, para homenagear os saraus e tudo mais, né? Mas também tem muita coisa que era de um jeito que tá de outro, né? A própria escola de samba, por exemplo, né? Por exemplo, quando eu chego na escola de samba lá no meio dos anos 90, ir no Vai-Vai, por exemplo, era uma coisa que dava medo. Dava medo por quê? Porque os caras acertavam conta lá. Naquela época não cobrava nada. Naquela época, naquela rua ali era só chegar. Qualquer pessoa que chegasse era bem chegada e estava ali. Não cobrava entrada, não cobrava nada. E as pessoas se matavam lá. Era um lugar assim... tinha uma outra atmosfera. E hoje em dia a gente pega a escola de samba uniformizada, todo mundo com a mesma calça, com a mesma camisa, composição de ala, tem reservado para uma classe estranha, tem camarote, tem uma entrada que é salgada, né? Então, quando eu falo, eu fico um pouco assim, né? Por exemplo, aí nós vamos embora. Aí nós vamos falar do MC que faz propaganda de cerveja cara. Então, essa mistureba toda. Então, quando eu falo assim de preservar esse axé, preservar essa... É um exercício que eu faço. Assim. A gente também tem trajetórias diferentes, idades diferentes e tal. É uma manutenção que eu faço em mim, sim. Eu não consigo. É que eu fico pensando uma coisa também. Que, por exemplo, nós pega esse escritor da margem, que nasceu num córrego, tomou banho junto com os ratos, mano, com toda a legitimidade pra escrever do que ele quiser, tomou 2 tiros na perna, sabe assim? E aí você fala assim, e aí de repente estourou. O livro dele estourou, mano. Vendeu pra caralho. O cara ganhou uma grana. E aí ele vai ser refém daquele assunto pra vida toda? Não, e aí ele pode acessar um hospital da hora pra tirar aquela bala que tá lá, aquela bala que ele tem desde moleque. E aí ele acessou uma escola pro filho dele da hora. E aí ele acessou um restaurante da hora. E aí ele é o marginal? Não sei não, hein, mano. O cara tá se tratando agora lá, o cara vai no hospital na Paulista. Você fala, e ele continua sendo marginal? Porque ele pode continuar escrevendo sobre o rato? Qual que é a fita? Consegue escrever? Então, ele consegue continuar escrevendo sobre o rato? Eu acho que a questão aí, talvez o quanto... Sabe aquela máxima que você sai da favela e a favela não sai de você? O quanto isso ainda é verdade, né? O quanto... Você entendeu? Mas é que aí, outro papo que nós estávamos trocando, eu e o réu ali... O réu, se quiser também, réu, entra na conversa aí. Nós estávamos trocando uma ideia. Porque também no limite, mano, a gente faz literatura. Em algum limite a gente ficciona o bagulho. Porque qual que é a Brasilândia, mano? Se eu for escrever sobre a Brasilândia, eu vou escrever um bagulho. O réu vai escrever outro. Nós é de miliano, nós é cria do bagulho. Mas você fala assim, qual que é a Brasilândia que nós estamos falando, mano? Porque nós estamos inventando uma Brasilândia também. Estamos inventando. Porque é isso, né, mano? Você fala assim, se eu vou escrever... Não, eu vou escrever sobre a Brasilândia. Sou quebrada.
Sou quebrada, artista marginal, caralho. Só que eu quero escrever da beleza da florzinha que nasce naquela calçada que tá rachada e vou, tá ligado aqueles cara que vai escrevendo sobre a gota de orvalho que bateu naquela florzinha da Brasilândia. Eu tô fazendo literatura marginal ou não? A flor nasceu na calçada da Brasilândia. É literatura marginal? Porra. Porque também me incomoda essas ideias de a gente também aprisionar os universos do bagulho. Porque você fala, o que tem na Brasilândia? Tem tudo, irmão. Tem tudo. Tem treta, tem morte, tem amor, tem fuzil, tem... Mano, tem carro caro, tem uísque caro. Sabe assim? Tem gente indo pra faculdade, tem gente fazendo uns bagulho, tem... Mano, tem tudo no bagulho. Tem os evangélicos. E se eu quiser escrever só sobre os evangélicos? Fala assim, mano, eu tô escrevendo na Brasilândia. Se eu quiser escrever só das tiazinhas que faz cafuné na... os filhos de vó. Se eu quiser só escrever dos filhos de vó na quebrada. Quebrada, caralho. Então eu acho que tem um tanto do bagulho assim, e eu entendo também que tem uma estética que talvez seja nossa, porque aí eu acho que é um outro debate também, né? Vai ter umas palavras que tá circulando por aqui, aí eu acho que tem um outro debate, que não é de temática, que talvez seja de estética, mano, tá ligado? Mas aí abre outro, sei lá, um cara que não é daqui consegue aprender estética, porque a gente aprendeu outras estéticas que não são daqui, hein, mano? A gente aprendeu sobre cinema russo, tá ligado? A gente aprendeu sobre, mano, tá ligado? Cinema soviético, nunca pisei na Rússia, caralho. E aí você fala, a gente aprendeu essa estética. Aí eu falo, então um cara que não nasceu aqui, ele aprende essa estética também, mano? A gente tem uma estética, mano? Não sei também. É isso aí, cara. Acho que excelente reflexão e a ideia do podcast é justamente essa, é provocar um pouco o nosso lugar comum também de abraçar algumas ideias que nos aprisionam, sabe? Acho que a reflexão aí foi muito boa nesse sentido. Mas Wagner, é o seguinte, eu te conheci literalmente no boteco, né, onde rolava o Sarau da Brasa, antes mesmo de ser no Calita, no lendário Calita. E é o seguinte, não há nada mais marginal e periférico do que esse ambiente, certo? Conta pra gente, se fazer um sarau ali foi uma opção, uma necessidade, e sei lá, tretas inusitadas que pode ter rolado ali, porque vocês dividiam o sarau com frequentadores habituais, né, do dia a dia. Essa coisa viva do sarau sempre chamou a atenção e eram umas ideias que eu estava trocando até com o Valner antes de chegar aqui. Fala pra gente aí desse ambiente, de como foi a decisão e do, sei lá, uma história aí inusitada que pode ter rolado aí no boteco. Mano, eu acho que um barato como esse, como o sarau, ele tem várias razões, né? Quando nasce, assim. Então, pensando, por que num bar? Tinha um tanto, naquela época, que era a onda, né? Também. Já tinha a Cooperifa, já tinha o Binho, já tinha o Elo. Você falava, tamo dentro desse rolê também, então vamos procurar o nosso boteco. Sim. Era o Cardoso, né? Primeiro boteco, lembra, Réu? Cardoso. Você foi lá? Cardoso. Então, foi na Parapuã, isso aí? Então, foi lá que eu te conheci. Era o boteco do Cardoso. E aí você fala assim, mas ao mesmo... Então tinha um pouco dessa onda, mano. A gente fala assim, a gente tá entrando dentro de um movimento que já tá aí, né? Já existe. Então já tinha uma tradição estabelecida ali, Já, né, mano? Vocês meio que entraram nessa tradição. Por isso que a gente sempre fala, né, Will? A gente não inventou bola, porra. A gente entrou pra jogar, né? Ao mesmo tempo, todo mundo que compunha aquele grupo naquela época tinha relações afetivas com o boteco. Enquanto espaço de sociabilização, enquanto espaço de trauma, espaço de treta, tá ligado? Então tinham, acho que essas duas razões, assim, tá ligado? E sem essa também, acho que por um tempo a gente ficou assim, puta, a gente ficava falando assim, porra, faz no boteco porque não tem outro espaço. Tinha, cara, tinha outro espaço, mano. Tinha outro espaço. Tinha a rua, tinha o salão da igreja, tinha outros espaços. Então foi opção mesmo. Foi, mano. Mas eu acho que depois de 14 anos dá pra entender que foi uma opção naquele momento pra se inserir dentro de um movimento que já existia. E outra porque tinha relações afetivas importantes com esse espaço. Só que, por exemplo, depois de 12 anos a gente entendeu que aquele não era mais o espaço, tá ligado? Porque teve uma mudança fundamental pra nós, assim, de 14 anos pra cá, que começou a chegar a flor. Começou a chegar as várias flores.
Começou a chegar as crianças. E a gente tava entendendo que aquela tensão que tava rolando no bar para as crianças não tava bom, mano. Não tava bom. Porque a gente falou assim, a gente quer as crianças aqui, mas a gente não quer as crianças nessa tensão do bagulho. Então a gente falou assim, a gente vai sair. Porque a gente quer que isso aqui dure muito mais do que nós, né? Esse é o plano. E a gente falou, então a gente quer que a Flor vai brincar em paz no bagulho. Porque tem algumas cenas, até por ser um espaço para nós, na época da idade da Flor, foi espaço de trauma também, tudo ao mesmo tempo, né? Era ali que você encontrava o pai, ganhava um doce, ao mesmo tempo você já ganhava um... Pô, tinha que sair arrastando o cara. Você falava assim, putz, mano, então a gente quer que o William, que a Vanessa, que o Diego, que a Ana, sabe, cole com as crianças, mas a gente sabe que esse ambiente também é hostil para elas. E a gente falou, então deu. Nesse momento deu. A gente vai sair, vai para outro espaço, que a gente consegue, por exemplo, se as crianças estiverem lá, elas podem correr tranquilo. Que os guardião que tá lá na porta, qualquer um que seja de nós, não vai deixar ela sair. E lá a gente sabe que não vai rolar. As violências que também rola no boteco. Que ninguém nunca falou que era, mano, que era suave fazendo boteco, né? Não é, mano. Eu lembro que o primeiro que a gente fez no Carlitas, você tá maluco, caralho. Nós falando poesia, os caras caindo, bebaço e mó treta. Você fala, não era suave. Fala assim, quem ia pro microfone falar o poema, da hora, mas você fala assim, tava rolando uma tensão o tempo inteiro no bagulho. A gente falava, montar o microfone e ligar a caixa era mó boi. Segurar as tensão que tava rolando no bagulho o tempo todo, em 12 anos, ninguém ter saído na porrada, não era só porque nós é da paz. É porque muita conversa se desenrolou ali na beirinha do balcão pra que o pau não comesse, mano. E aí chega um momento que o bar, pelo menos agora, pra nós não é mais interessante, tá ligado? Esse ano fez 12 anos do de Sarau. Agora esse aqui faz 14. Ah, 14. Com 12 a gente saiu. Tá, e vocês acabaram de gravar um documentário sobre o Sarau, né? Como que foi essa parada aí? Conta pra gente. Estamos terminando ele agora, né? Ele vai ser lançado agora em março, inclusive. Mano, foi a hora que a gente achou que a gente tinha alguma coisa pra contar, né? 14 anos, a gente falou, mano, não sei nem se pra contar, a gente tinha alguma coisa pra pensar sobre isso, assim, sabe? Qual que foi a brisa do documentário, né, mano? Foi chamar pessoas que chegaram ontem, gente que tá desde o início, gente que tá antes, e pensar, mano, 14 anos, valeu de alguma coisa fazer essa parada, né? Publicar livro, fazer seminário, não sei o quê, fazer sarau em tudo quanto é buraco. Serviu de alguma coisa? Contribuiu, mano. E onde nós cagou, mano? Tá ligado? A ideia do documentário é ser um bagulho honesto, né? Com nós mesmos, né? Então, por exemplo, foi isso, tá meio arriscado, que a gente chamou uma galera que não gosta mais muito de nós. Vamos ver. Mas também é a gente que edita também, né? Então, se for a mais também, nós dá uma segurada. Agora, foi bonito fazer, mano. E foi louco, né? A gente fez um documentário e um livro, né? Também, numa ideia que pudesse pensar esses 14 anos, né? Convidamos um monte de gente, inclusive o Valnão, para escrever. E fazer nesse período da pandemia foi louco, né? Porque deu uma parada geral em tudo. Só como a gente já estava engatilhado, o documentário e esse livro, foi louco, porque a parada também foi parada para pensar. Estamos pensando, né? Pra caralho, 2 anos. Então foi da hora, vamos ver o que vai pra rua, né? Se esteticamente tá bom também. E a ideia é quando que vai surgir aí na parada? Mano, o livro já tá na mão, vai ser lançado agora, dia 19 de março, lá na sede do Samba do Povo. E já volta presencial, então. Dia 19 de março, o Sarau da Brasa volta. Esse podcast vai ao ar provavelmente depois, né? Mas dia 19 de março de 2022, o Sarau tá voltando, né? É lá na sede do... Depois de 2 anos. E aí... Samba do Congo? Na sede do Samba do Congo. E a ideia é que se a gente conseguir fechar o documentário, vai ser lançado nesse mesmo dia, né? E vamos que vamos. Valnão, eu citei na abertura seu livro Confraria dos Perdedores, porque particularmente acho que o gênero crônica, que você desenvolve tão bem, aliás, é o que mais tem a ver com a conversa aqui, por sua essência de ser o gênero mais colado à realidade. Mas você tem uma carreira importante como dramaturgo,
E pensando em teatro, eu gostaria de saber qual a importância de um Plínio Marcos, um Nelson Rodrigues teve na sua vida, pensando na composição mesmo de Heróis Marginais. O que mais pesou em sua pena, essas influências e outras? Ou a observação em loco, ali na vida real mesmo, dessas personagens que nem sabiam que eram personagens? Vixe Maria, vai ser uma resposta longa isso daí. Porque, vamos lá, primeiro que eu não lembrava, eu te ouvi fazendo esse texto, eu não sabia que era meu, não. É que eu sou teu fã, né? Acho que essa é a diferença. Não, mas é sério, ele terminou, me fez um sinal assim, o que será? Será que eu tenho que falar alguma coisa? Eu não identifiquei como meu, mas esse é um exercício bacana também. Porque vai passando o tempo e a gente vai construindo tanta coisa e tantas palavras e que você acaba esquecendo mesmo, né? E é uma surpresa boa. Porque eu tava ouvindo e falei, nossa, é bacana. Eu conheço isso aí. Falei, pô, de onde você falou? Será que é dele? Será que ele criou alguma coisa assim? Então, sensacional isso, né? Mas, bom, o que você perguntou mesmo? Já esqueci. Eu perguntei se o papel, né, que um Nelson Rodrigues... Não, você falou da crônica, né? Que a crônica tem a ver com esse papo, sim, né? Sim. Mas a pergunta tá pro teatro. Assim, eu quero entender se as influências, desses grandes dramaturgos teve mais peso na sua composição, essa influência, ou é mais a observação ali em loco das pessoas, no dia a dia, no trânsito, no perambular pela quebrada, ou as duas coisas combinadas? São as duas coisas combinadas. Primeiro que você cita o Plínio e o Nelson, né? Que na minha cabeça, pelo menos na minha cabeça de escritor, assim, são pessoas completamente diferentes, né? De estilos diferentes e de pegadas diferentes. O Plínio, sim, evidentemente é uma inspiração para mim, sempre foi uma inspiração. Porque o Plínio me ajudou nessa transição, por exemplo, porque eu comecei pelo teatro, comecei fazendo teatro, comecei pelo exercício cênico do ator e tal. E houve um desencaixe ali, que eu falei assim, pô, isso daqui não é diferente de hoje, por exemplo, a quantidade de coletivos, né? Então você começou como ator? Comecei como ator. Legal. Escrever eu escrevo desde sempre, mas o primeiro impulso foi o teatro. Foi sentar numa plateia, assistir um espetáculo e falar, putz, acho que eu gostaria de fazer isso daí. E ao fazer uma aula, eu falei, putz, esse aqui é o lugar que eu quero estar. Coisa de um garoto de 17 anos. Esses impulsos da juventude que a gente segue para ver onde dá. Só que neste percurso da escola, aí a coisa começou a ficar diferente, porque eu falei, puta, não tá legal isso aqui. Por quê? Porque era predominantemente uma classe média, fazendo textos clássicos. Eu falei, putz, isso aqui não bate com o meu cotidiano, não bate com o meu dia a dia. Isso não combina. Eu não quero ficar pintando a cara de branco para fazer Molière, por exemplo. Não me reconheço nisso. Tá estranho. E aí eu decido, depois dessa experiência, fui trabalhar como assistente de direção, falei, puta, eu vou criar um grupo, um grupo. Nem existia essa palavra, se existia era pouco usado, do coletivo. Vou montar um grupo e vamos embora, vamos seguir. Mas, evidentemente, que a inspiração para a escrita, ela nasce da minha janela, sempre foi da minha janela, e sempre do olhar para o dia a dia. Sempre para esse recorte que eu faço é o meu recorte, é muito pessoal. Né? Então, por exemplo... se eu tô na Rua Augusta, acabei de sair do cinema e vou comer uma coxinha. O meu olhar normalmente não é para aquele trânsito habitual da Augusta. Eu sempre tenho um olho aqui. É o cara que para com uma carrocinha com 5 cachorros em cima e entra no boteco para pedir uma água pro cachorro, e quem tá no boteco sai para
para brincar com os cachorros. Ou seja, é sempre um olhar muito... É um recorte mesmo, é um close que eu dou em determinados personagens, em determinados estados de espírito, de comportamento, de gestual, né? Então é como se você estivesse andando e de repente fala, o personagem tá ali. Aí meio Não, que isso- a coisa para e aí meio que se alimenta da vida, a criação, a composição da personagem pro teatro. A composição sempre se alimenta da vida. Assim, não só para o teatro, porque no teatro, na verdade, você está materializando o personagem. Eu não vejo muita, para mim, para aquilo que eu componho, eu não vejo muita distinção do personagem que vai para o palco, tirando, evidentemente, a carpintaria teatral, né? Diálogo, rubricas, marcações, direções e tal. Mas eu não vejo muita distinção do personagem que eu crio, por exemplo, para uma crônica ou para um conto, e do personagem para o teatro, né? É sempre o mesmo personagem, é sempre esse mesmo olhar. Agora, da onde vem o personagem? Aí é que tá. Não é, por exemplo, que eu vou olhar determinada pessoa e aquela pessoa... Às vezes acontece. Por exemplo, tem um poema chamado Ivete, né? O Ivete foi uma moradora de rua que eu... Quando tá nesse recorte do close, tava ali, a gente tava na virada cultural, acho que até tinha ido ver os meninos, acho que o Abrasa ou o Elo, tava ali no pátio do colégio, ali, não sei o que era, acho que foi lá na São Bento, é isso mesmo. Pátio do colégio não, São Bento. E aí, de repente, me passou uma moradora de rua que, evidentemente, era cega. E no meio daquela festa, aquela virada cultural, né? Tá tudo bem, depois a gente, né? Não vem ao caso, né? Mas a cerveja, né? E ela ali, puta, na hora veio. Na hora veio, isso aqui é um personagem. E aí eu fiz a brincadeira. Só tô dando um exemplo que é para materializar um pouco, assim, Sim. para não ficar tão abstrato. Mas foi bastante didático, tá sendo bastante Não, didático. e aí eu escolhi, na hora de começar a compor, eu falei, tá, é um personagem, uma moradora de rua que tá na virada cultural. Eu falei, ela vai chamar Ivete. E aí eu vou brincar com aquela história do vovô viu a uva. Sabe, Ivete viu a uva, né? Então eu comecei. Ivete viu a virada. Nem é esse o começo do poema, né? Vestiu fantasia, banhada de lua, viu festa, luzes, viu o povo todo na rua. Viu zoada, pequena pisar no chiclete, viu circo, algodão doce no pivete, palhaço, trapezista, bando, confete. Né? Aí já coloquei o circo nessa história. Ivete, que o dono do circo não vê, não viu, nunca verá. E termino lá com os profetas da Cracolândia, né? Então, quer dizer, acho que é mais ou menos assim que surge um personagem. Né? Mas que é para um conto... falei um personagem de poema. De um poema, né? Mas é assim, e por aí vamos. Interessante. Wagner, um aspecto marcante do Sarau da Brasa são os tambores, alfaias, toda aquela percussão da nossa afro-ancestralidade, tocando alto nas aberturas e fechamentos do sarau. Quem trouxe e como surgiu os tambores no sarau? Eles estão desde o começo? É uma curiosidade que eu gostaria de saber. Will, os tambores estão desde o primeiro, que era uma onda, né? A gente não tinha tambor. E aí foi uma loucura. A gente tocava com a mão um surdo de bateria e uma zabumba com a mão, sem baqueta. E o pau torava. E a mão estourava. Raiz. E a mão, mas não, né? A raiz uma porra. Não tinha dinheiro, caralho, pra comprar um atabaquinho que fosse, né? E aí, mano, quem trouxe o tambor pra roda do sarau desde cara foi o Amauri, né? O Amauri, que era uma das pessoas do grupo e era já, né, do terreiro de Seu Tupinambá e São Benedito lá em cima no Carumbé, que é da família dele, né? Que é
terreiro da casa que também frequento, mas o Amaury nasceu lá, né? Nesse terreiro. Amaury não é o Junião, não, né? O Mildinho. Ah. Lembra do Mildinho? 2 metros por 2. E ele que trouxe o canto, ele que... Só que aí foi o seguinte, né? Apareceu com aquela onda de cantar o canto que a gente sempre canta no início do sarau. Só que aquilo é um ponto, né? Aquilo é um ponto de Oxóssi. Que a gente mexeu. A Amaury mexeu e falou, mano, olha isso aqui. Eu falei, é isso. É assim que nós vamos abrir o sarau. A gente falou, mano, mas isso é um ponto. Um ponto que manda buscar quem mora longe, né? Então, é isso. É assim que começa o ponto, de Oxóssi. A gente falou, não, vamos resolver essa pemba logo. Aí a gente subiu no terreiro, numa gira de Oxóssi. Não, primeiro a gente falou com a nossa mãe de santo, mãe Nara, falou, e aí? Ela falou, aí vai numa gira de Oxóssi e desenrola lá. E aí, foi pedir a goa lá, isso? É porque é isso, né? A gente tava mexendo com algo que é sagrado, né, mano? E a priori pra nós tava tudo bem, porque a cultura também, vamos aí, vai mudando. E a gente foi e pediu e tá autorizado. Só falaram, tomem cuidado, vocês sabem que vocês estão mexendo com algo sério, né? A gente falou, bem, a gente sabe. E foi até engraçado isso aí, mano. Engraçado não, né? Se não falar que umas coisas engraçadas, não tem graça nenhuma. Mas eu lembro que chegou, sabe quando chega aquelas pessoas que entrou pro terreiro faz 2 horas, mais ou menos, sai questionando tudo, enchendo o saco de todo mundo, bababá. A gente já tava com o sarau, acho que fazia uns 5 anos. Aí o representante máximo das religiões de matriz africana chegou no sarau um dia lá e falou, isso aí que vocês estão tocando é sagrado e não pode. Aí, com toda a elegância, né? A gente sabia tudo que a gente tinha feito. E aí, com toda a elegância do sarau da brasa usual, a gente falou, mano, vai se fuder. Encheu o saco na puta que pariu. Mas aí ficou... Nunca mais voltou, né? O foda lá do... Sensacional. Mas a gente sabia o que a gente tava fazendo. E aí, tem uma coisa que a gente fala assim... Aí a gente estamos conversando aqui e aí deixa de ser o que eu vou falar. Você fala assim, no limite, né? Eu só tô contando essa também porque a gente já contou no documentário, então todo mundo vai saber. Mas você fala assim, quando a gente fala também, né? Os tambores de tradições africanas, com algum fundamento lá... Ali não se toca com intenção religiosa, né? Mas tem um... Mas... Para mim, e na época já era, o mais interessante ali que tinha a ver com tradições africanas não era o toque do tambor. Era o segredo que faz o tambor estar lá. Porque o tambor todo mundo vê, mano. Só que você vai num terreiro, por exemplo, lá, você vai subir na casa de seu Tupinambá, você fala ali o que tá todo mundo vendo, tá todo mundo vendo, normal. Mas você fala assim, o que tem ali mais saboroso? É o segredo, que ninguém vai ver. Então, pra gente, o que tinha de mais tradição naquele tambor ali não era o toque em si, não eram os tambores depois, né, os atabaques e tal. Era fundamental o segredo, que aquilo era um toque, um canto confirmado, riscado no chão do terreiro. E aí você fala assim, isso não é pra todo mundo ver. Isso é tradição. Isso é uma tradição que é guardada com cuidado. E eu lembro, né? Você fala assim, você vai pra Recife, por exemplo. Você vê os maracatu na rua. Lindo, lindo. Maracatu nenhum sai pra rua sem fundamento dentro do... Então você fala assim, o Sarau da Brasa toca aquele tambor em tudo quanto é lugar. No bar, na esquina, na Bahia, na Argentina. E ele tá firmado lá em cima no Carumbé. Ele tá firmado lá. E nunca vai sair de lá. Aquele terreiro nunca vai sair de lá. Então foi por aí que foi o tambor da brasa, assim, né? E aí depois, né, quando o Elo da Corrente resolveu começar a tocar lá, o mesmo, né? Eles cantam o mesmo canto e tal. Ah, vocês fizeram primeiro? Aquele canto nasceu no Sarau da Brasa, né? E aí o Sarau, Elo da Corrente, Sarau Irmão, né? Parceiro nosso. E o Michel falou, nós vamos começar a cantar isso lá também. A gente falou, então vamos contar pra você uma coisa. É isso. E aí a gente falou assim, e aqui no espaço do Elo, então,
que a gente já sabe o que era aqui antes de ser um boteco. Aquele espaço tem história, né? Ele não foi sempre um boteco. E tem coisa que circula ainda lá, né? Fala assim, então vai ser forte esse negócio aí. Então essa é a brisa do Tambor da Brasa. E você também é compositor de um samba desse gênero, né? Samba de terreiro. Tem algumas coisas que eu já ouvi você aí cantar e tal. Agora eu quero ver. Aliás, agora vai. Aliás, você já é oficial lá, compositor lá do Samba do Congo. Qual é que é? Aliás, quem não conhece o Samba do Congo é uma entidade importante aqui do samba de raiz de São Paulo. Não, então... O lance é o seguinte. A coisa de escrever, de tentar escrever poesia e tal, começa há 13, 14 anos. Não tinha nada a ver com sarau, nada disso. E nem entendia isso como literatura. Né? E não tinha nada a ver com samba também. Era moleque punk da Brasilândia. Escrevia letra de música punk e pau. E era isso. Só que ao mesmo tempo, na minha casa, não sei se vocês já foram lá, na casa da minha mãe, né? Tem um terreno no fundo. Lá era muito comum se reunir, a negrada pra tocar. Né? Então os tambores estavam sempre junto com nós, né? Ali. Porque as crianças, quando os caras paravam, as crianças iam lá. Puf, era a hora que a gente podia brincar, né? Com os tambores. Brincar com o tambor, era uma brincadeira. E o samba a gente ia ouvindo, né? Ouvindo, mano. Aí você fala assim, de onde você conhece esse samba? Sei lá de onde eu conheço esse samba, mano. Isso aqui foi entrando em algum lugar que eu nem sei. E aí teve um momento, né, na adolescente, tinha uma cena punk importante na Brasilândia, né? E aí a gente foi nisso, e esse foi o primeiro espaço. Então, chega uma hora que, no começo do sarau, mano, a gente conheceu seu Dica, Dona Maria Helena, seu Mug, Soró do Cavaco, Sidão, Dona Rose, que era a galera da velha guarda musical do Rosas de Ouro, né? E aí uma vez eu conversando com o Sidão, ele falou, eu mostrei um poema, sei lá, acho que eu recitei no sarau, alguma coisa, ele falou, isso aí é samba, hein? Eu falei, não, isso é outra coisa. Ele, então, mano, mas tem melodia, se liga. Eu falei, porra, então peraí, caralho. Porra, vou usar fazer samba, né? Pra tirar uma onda, óbvio, né? Sempre. Tudo é pra tirar uma onda pra mim. Nós vai embora uma hora, mano. É só pra tirar uma onda enquanto nós tá aqui, vai ser breve. E aí, só que com a chegada do Samba do Congo, aí teve uma parada de se autorizar mais também, né? Porque a roda do Samba do Congo, ela é acolhedora pra caramba. Então você não precisa ter nem terminado o samba. Você chega lá com 2 versinhos, os caras falam, refrão, vambora, e já vai compondo junto. Ali. De repente tá até meio torto, os caras ajudam. Falei, porra, então acho que aquele espaço do Samba do Congo, da roda de compositores, né, as que rolar, vão voltar inclusive agora, de terça-feira, é a roda parecida um pouco com o sarau, dessa coisa de acolher, legitimar a sua escrita, e é ali que começa a ousar escrever 2, 3 samba na vida, né? Que é isso também que tem. Não sei se eu respondi o que você perguntou. É isso mesmo. Ou se era uma pergunta, na verdade. Mas você faz parte da ala de compositores? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não tem essa moral. Agora, eu participo da roda, né? Eu gosto de estar na roda. E aí, mas é isso, né, mano? Quem tá na roda de terça-feira, do Samba do Congo, se você tem um samba e quiser cantar, você vai cantar. Então você vai ser um da ala dos compositores. Porque ali naquele dia, a ala é a roda. Aí é claro, né? Viva, né? Aí tem o dia que os caras vão se apresentar, aí tem os caras que faz samba bom mesmo, né? Aí vai no dia lá. Mas eu não faço parte dessa parte, não. Tem essa moral, não. Show de bola. Vão não. Por falar em terreiros, em especial os de Umbanda, tem uma entidade muito famosa de origem do Catimbó que habita terreiros de norte a sul do país. Zé Pilintra, seu Zé.
que também lembra muito o arquétipo do malandro sambista e sua indumentária. Você que é também um cara do samba, integrante da bateria da nossa querida Vai Vai. Fale-nos um pouco dessa relação entre carnaval e terreiros. E, aliás, você dedicou um romance inteiro para o samba, né? Eu queria muito ouvir você falar desse universo e desse arquétipo do sambista, do malandro, quanto tem de fetichista, do quanto tem de real, quanto tem de ilusão, quanto tem de samba para gringo ver. É isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho. Bom, de terreiro eu não posso falar nada. Eu não tenho autoridade nenhuma para isso. Eu sou muito mais um simpatizante, como é que eu posso dizer, alguém que puxo energias, né? Energias vitais para mim desse ambiente. Então, de fato, eu não tenho a menor autoridade nem para discorrer sobre terreiro e nem sobre o Zé Pilintra, né? E nem sobre o Zé Pilintra. Não, mas vamos lá, eu tô falando aqui de não, mas eu entendi do personagem. arquétipo e personagem, sim. Ai, cara, Por exemplo, esse sambista, malandro, carioca. Ele é um arquétipo que você convive com ele de alguma maneira, bem ou mal. Pois é, né? Eu já tô nessa brincadeira aí do samba há muito tempo, né? Então, esse personagem... Quer dizer, na verdade, eu também acabo sendo um pouco esse personagem. Né? Porque hoje em dia, eu já... Assim, nos tamborins do Vai Vai tem uma história... Eles têm uma... Não é nada oficial, mas ela existe, que é a velha guarda dos tamborins. Porque o Vai Vai tem batuqueiros muito antigos ali. É uma escola que preserva gente que está ali. Pô, só eu já estou lá há 25 anos, 26 anos. É muito tempo. Nem tinha nascido. Será? Né? Mas esse personagem é que você falou, eu dediquei um livro inteiro a esse universo. Mas eu gosto... Fala. Ainda Cometo um Samba, não é isso? Ainda Cometo um título samba. Sensacional, aliás. Ainda Cometo um Samba. Não, você compra pelo título, né? Não, na verdade, escrever livro primeiro por Não, mas assim, vou falar especificamente desse livro, porque ele surgiu numa época que eu estava afastado da escola. Eu fiquei um tempo afastado, eu fiquei longe. Tive alguns dissabores, que é essa vida apaixonante que me levou para lá, esse universo do samba. E aí vai tudo, vai do malandro velho, vai do menino prodígio, vai das mulheres sensacionais que habitam esse ambiente, são as baianas, é a velha guarda, que é o meu projeto de futuro, é ser um componente de velha guarda. Não sei se já tiveram oportunidade de ir no enterro de velha guarda. Puta, Nunca tive, mas deve ser algo muito potente. É uma experiência louca. É o melhor. Vocês não estão vendo, mas ele está arrepiado. Não, é uma experiência louca, assim, e inesquecível. Né? Então, toda a guarda dessa tradição, a guarda desse tesouro, né? Você pensar nas escolas de samba como associações que surgiram ali para que o povo preto pudesse ficar junto e pudesse se relacionar, pudesse preservar a tradição, pudesse se encontrar, para tudo, para festejar. E a permanência desse ambiente, por isso que voltando à história lá da Disneylândia, do shopping center e tal, essas coisas não podem ser corrompidas, assim. Elas não podem, né? Então, o Ainda Cometo um Samba aparece nesse período que eu estava afastado por sabores bobos que eu tive na escola. Falei, vou me afastar. Só que aí você começa a ficar doente, né? Você começa a assistir pela televisão, você começa a ver nego que não tem a menor
A gente falou disso no começo também. Não tem a menor... Você não pode se apropriar. Isso aqui não é seu. Isso aqui não... Passa esse tamborim pra cá. Não, porque eu sou... Não, você não é nada. O que o Wagner falou do cara que sabe tudo, mas tá lá há 2 horas, né? É a mesma coisa, isso no samba acontece. Então, Ainda Cometo um Samba apareceu nesse período. Eu falei, puta, eu preciso resgatar essa história. Eu preciso resgatar a minha história com o samba, porque eu estava afastado e não pensava em voltar. Mas é gozado, depois do livro, eu falei, tá, agora eu vou voltar. Você entende? Eu entendi. O samba que você cometeu, na verdade, foi o romance. Você deu uma ginga aí, um twist carpado. Foi. E cometi esse samba. Mas esses personagens estão sempre, né? Escrever sobre carnaval. Eu tenho um espetáculo de teatro que são 4 histórias curtas, cada uma passada num dia de carnaval, né? Então, assim... Isso vem para a crônica, que vai contar histórias vividas ali nesse ambiente, né? Para mim é como tomar água, para mim é como tomar o café da manhã. Eu preciso dessa energia. Eu preciso desse personagem, eu preciso dessa vida. Assim. Esse espírito do revide, fazendo um elo aqui com o Wagner, é muito presente nos seus personagens, né? Aquela personagem totalmente marginalizada, uma travesti que se enxerga, de repente se rebela e se torna a grande protagonista da parada e se afirma ali no meio na história, no final, enfim. Essa história do revide do marginal, eu acho que é um tema muito próprio seu também, né, não? Você está entrando nesse caminho que eu tinha falado. Não começa a me fazer perguntas sobre os livros, porque eu esqueço tudo. Eu esqueço o nome de personagem, eu esqueço história, eu esqueço tudo. Mano, eu posso entrar também nessa conversa? Claro. Você falou dessa história do revide, né? E aí, mano, é muito louco, né? Como, de novo, né? Tem umas paradas... Cada vez mais, mano, eu tô convencido que o importante se passa no silêncio. Assim. O importante se passa... Quase ninguém vê, tá ligado? Dá pum, a escola, pum, pum, pum. E, de repente, o que animou aquele negócio... E é louco, né? Porque quando eu coloco um livro... Lao Tse, concordaria com você. Taoísmo isso aí. Nem sei quem é. A idade vai chegando e a sabedoria vai aflorando, impressionante. E sabe qual que é a brisa? Porque quando a gente escreveu, né? O Valnão editou lá, o livro, Lágrimas, Revides e Futuro. Quando a galera fala revide, é isso, punho fechado, pum, pum. Mano, eu tava pensando numa coisa completamente diferente. Eu tava pensando na minha mãe cantando, estendendo roupa, mano. Tá ligado? Quer revide mais filha da puta que esse, assim? Porque o cara... Porra, se fudeu. E ela tem as manhas de cantar, mano. E sorrir. Tá ligado? E não embrutecer. Olha, puf, é revide. Mas não é o revide barulhento, mano. Não é barulhento. E aí você fala assim, essas coisas parece que... Tá ligado, mano? Cada vez mais eu tô convencido que quem movimenta isso aqui tá fora dos holofotes, mano. É isso, né? Você fala assim, famoso é 2-3, irmão. Quem mantém essa parada girando, interessante, é outra coisa que é mais sensível, é mais sutil, E isso tá começando a me interessar um pouco mais, tá ligado? Até abstrata, às vezes, né? E não tá dado, mano. Só que aí é louco, né? Porque aí eu acho que talvez aí, que talvez, muito provavelmente não, se eu conseguir sacar isso, talvez algum dia eu consiga fazer alguma literatura de qualidade. Tá ligado? Se eu conseguir escrever sobre essa parada. Eu não consigo, nunca consegui. É umas merda, né? É durão o bagulho. Mas eu lembro uma vez, né? Eu lembro que o Michel Iacchini, ele falou uma parada, assim, onde ele ouviu poesia a primeira vez, que era isso, uma senhora, acho que a avó dele, falando de como o sol secava a roupa nova. Mano, era um bagulho de uma poética
linda, maravilhosa, mas e uma senhora que não sabia nem ler, né? Nem escrever palavra. E aí, mano, eu acho que quando nós estamos falando do Zé, essa coisa do arquétipo do Zé e do malandro, como se vende, é papo de quem não entendeu nada, tá ligado? Quem já teve a oportunidade de trocar uma ideia com o Zé e tomar se ele te dá uma moral de tomar alguma coisa, você fala assim, ele vai falar do sensível com você. Ele não vai falar dessa coisa toda. Ele vai falar de um sensível. Ele vai falar de inclusive daquilo que não se explica, mano. Porque também a gente tem uma onda, né? A gente ocidental pra caralho, a gente foi fazendo essa separação, né? Entre racionalidade e emoção. E a gente foi perdendo coisas importantes. E por quê, né? Que eu acho, né? Nesse processo, colonização, embranquecimento do mundo, não enquanto pele, enquanto lógica de raciocínio, né? De falar assim, não, a racionalidade que é importante, o sentimento não. Porque tem tanto que os caras não conseguiram entender o que é na racionalidade. Só que você fala assim, mano, e quem disse que precisa entender determinadas coisas? Você fala assim, mano, você sentiu? Sentiu, né? Então tá bom. Eu lembro uma vez no sarau, mas o que foi? Não sei, senti. Lembro uma vez no sarau, Dona Mirta, lá de Cuba. Foi o último sarau no bar do Carlita. O último sarau no bar do Carlita. Dona Mirta veio de Cuba, filha de Iemanjá. Dona Mirta chegou, né? Gigantesca, mano. Daqui a pouco, começamos a tocar. Divino não aparecia há 1000 anos. José Divino apareceu. Começamos a tocar. Lembra? Começou a cair uma chuva. Como nunca. E invadiu o bar. Você lembra disso? A chuva começou a entrar pra dentro do bar. Nunca tinha acontecido essa porra. E começou a entrar. Dona Mirta olhou pra nossa cara. Continua tocando. Na hora que acabou, mano, um olhou pra cara do outro, todo mundo arrepiado assim, tipo, o que foi isso? Aí Dona Mirta falou, se vocês tentar explicar, vocês perderam. A gente falou, puta, é isso. Então eu acho que quando a gente tá falando de seu Zé, é por aí, eu acho. Mas por aí qual? Por essa aí que eu não sei, por essa aí que não se diz, por essa aí, de novo volta, né? Por essa aí que é segredo também, tá ligado, mano? Não sei. Só entrei na conversa dos outros, não era nem a minha, porque, né? Não, e outra coisa também, a palavra revide naquilo que a gente produz sempre acaba também tendo uma leitura rasteira do negócio. Porque o clichêzão, falou revide, é os maloqueiros dando porrada né? E sendo indelicado, sendo grosseiro, ou né? Mas mora na sutileza, mora no que o Vagnão falou aqui agora, naquilo que não se explica. Né? Sim. E inclusive, isso que é o que mais emociona nas suas personagens. Não é uma personagem que vai pra passar ali no Cidade Alerta, sabe? É uma personagem que está em busca desse silêncio, dessa sensibilidade, nos buracos, nos becos mais sujos que você encontrar, entendeu? E sabe aquele bagulho assim, mano? Sabe, já ouviu aquela expressão? Fala assim, quem mais explicou é quem menos entendeu, Pois é. É essa necessidade de explicar as coisas que às vezes não tem explicação mesmo. Né? A gente pode dar uma explicação aqui e ali, como é que você faz tal coisa, como é que você fez, como é que você enxerga isso. Tá, mas, por exemplo, quando você fala dessa personagem, puta, que eu esqueci o nome, é Jéssica, talvez. Eu acho que é Jéssica, sim. Né? Ela brota ali. Não é algo que... E até porque eu nem gosto também muito dessa literatura, do personagem que aparece ali para colocar o dedo em riste ou para justiçar. Não. É muito comum, inclusive nas coisas que eu escrevo, ter um final aberto. Olhar com atenção, eu costumo deixar finais em aberto,
putz, como se fosse uma... Tá, e depois dessa cena acontece o quê? Aí constrói você. Né? Aí constrói você. Manda. Então, eu gosto dessa ideia. Né? E é louco, porque eu gosto dessa literatura que se compõe no leitor ali também, né? Vai se criando. E aí eu acho, por isso que eu acho louco, lindo, né? Eu li o livro do Valnão, porra, Valnão, pirei nisso aqui, papapá, e eu falo assim, devo ter lido outra coisa. E o Valner fala, eu devo ter escrito outra coisa, não é possível, mano. Mas e aí tem uma coisa também, e não é cair num relativismo absoluto, né, mano? Mas você fala assim, mas tem algum limite... que a gente tá falando de literatura, mas tem um limite um pouco da vida, né? Claro. Por isso que volta na questão lá no começo, da margem. Chegou uma hora que a margem começou a incomodar. Porque a margem, quando a gente se apropriou da ideia da margem, enquanto expressão, enquanto categoria, era pra expansão. De repente, a margem virou caixinha, hein, mano? Porque aí eu posso escrever sobre isso, posso escrever sobre aquilo. E é louco, porque, de modo geral, mano, pra que a gente enquadra o bagulho? Enquadra, quando a gente fala enquadra, a gente pensa em quê? Polícia. Que é pra limitar. Mas pra que a gente enquadra? Ou pra limitar, ou pra, no máximo, na melhor das hipóteses, gerar política pública, né? Você fala assim, tem aqui a política para os negros, a política para não sei o quê, a política para as mulheres, a política para os trans. Enquanto política, para gestão de política pública, ainda mais num país como esse que a gente vive aqui, né? Ok, mas não para limitar. Porque, por exemplo, esses dias eu tava trocando ideia com o Ehel, tava trocando ideia com o Mano. Aí ele falou assim, mano, sei o quê, uma ideia tipo essa. Aí o cara falou assim, você é negro? Você se considera um homem negro? Sabe o que me veio, assim? A resposta que me veio, isso importa? Qual que é a brisa? E eu tô ligado, caralho. Tô ligado, tô no Brasil, tô ligado. Tô ligado que aqui importa pra caralho. Mas tô querendo trocar ideia com você num outro lugar. Será que precisava importar essa porra? Nós estamos falando de literatura, mano. Tá ligado, mano? E aí você fala assim, então, aqui no Brasil, país racista, desse, genocida, importa eu dizer que eu sou negro, mano. Adoraria que não importasse. Tá ligado? Estamos aqui. Inclusive que não importasse quase nada, porque estamos aqui 4 homens. Ah, que diferença faz? A madrugada é a madrugada. Tá ligado assim? Porque, mano, vai limitando muito no bagulho. E aí entra numa brisa, né, mano? Que você fala assim, esses dias o pessoal falou assim, mano, você quer que o sarau exista pra sempre? Eu falei, que Deus me livre, mano. Deus me livre. Não é possível que em 30 anos as pessoas que estiver chegando vai estar fazendo isso. Só isso. Tomara que faça outra coisa. Invente outra coisa que a gente nem imaginou. Isso foi o que nós imaginamos. E eu espero que acabe essa porra uma hora. Limita e aprisiona. Porra, porque né? já pensou falando pra Sofia? Sofia, você tem que tocar o tambor assim, e olha, tem que ir ali, ó, senta ali. Daqui a pouco a Sofia fala, porra, tio, mas eu tô querendo girar o bagulho. E aí você fala assim, por que a gente não produz? A gente produz cultura, né? E aí você fala, cultura dinâmica, é movimento, mano, não é enquadramento, não é algema. E isso tem uma parada, né? E esses dias a gente tava de novo nesse papo, de vira e mexe a gente volta. Mano, acho que o sarau tem que acabar, hein? Acho que o sarau tem que acabar. O sarau tem que acabar. Porque talvez deu. Talvez deu já. Já deu o que tinha que dar. E eu falo assim, porque a gente ficava nessa, não, produzir literatura das quebradas. Tá, mano, já produziu pra caralho, livro de enxurrada nessa porra. Os moleques do Islã estão a milhão. Não precisa mais de nós, talvez. Aí esses dias mudou também. Tava conversando com o Vaz esse dia. Eu falei, mas aí, vai, por que nós faz sarau aí? Porque a gente ainda se diverte. Fala, então hoje a razão, você fala assim, a gente ainda se diverte com essa porra. Ok, pode ser diversão, pode ser a consagração do encontro. A gente, ainda mais os tempos que a gente está vivendo aqui, talvez, assim, até uma ressignificação do que é o sarau agora. Mas, não, né? E essa ideia, no começo, 2008, por que não existem espaços públicos? Porque a periferia não tem livro. A gente tinha razão, hein? A gente tinha razão. Uhum. A gente tinha razão.
Não é que a gente tava equivocado, de chapéu atolado. Só que você fala assim, agora ainda é essa a nossa razão? Agora talvez a molecada do Islã que tá chegando, essa é a razão deles agora. A nossa parece que já não é mais só isso, se é que ainda é isso, mano. Porque você fala assim, o que você vai pro Sarau hoje pra quê? Eu falo, vou lá pra trombar o Will, o Valnão, o Réu, abraçar os caras, ouvir se o cara escreveu um bagulho novo, que eu tô interessado. Eu quero ver a Maria, tá ligado? Eu quero ver as crianças. Às vezes, mano, eu chapo mais nas crianças brincando hoje em dia, tá ligado? Porque tem uma... A gente fala, caralho, a gente produziu um espaço de encontro que a gente pode ir com as crianças. Olha que louco. E tem uma coisa assim, eu sempre... Bom, primeiro, que quando eu comecei a escrever, bem antes de aparecer Sarau, eu não sou nem de longe uma cria de Sarau. Eu não sou. O que aconteceu? Acho que é legal eu falar disso agora aqui. Bem agora o Wagner vai sair daqui. Você tá aqui, pô. Fica do lado aí, pô. Mas o que aconteceu que foi legal pra mim? Eu conhecia esses caras antes deles me conhecerem. Porque coincidiu de uma época de eu estar morando no Rio e na época dos blogs. Então acho que a Brasa tinha blog, o Elo tinha blog. Quem nunca? Imagina, eu tenho até hoje, tá lá, Confraria dos Perdedores. E o que aconteceu? Mas acho que é legal pegar esse gancho do que o Wagner estava falando. Porque assim, eu já escrevia bem antes do aparecimento do Sarau, né? E sempre questionei muito uma coisa assim, eu sou um escritor. Eu sou um escritor. Um escritor periférico. Eu sou um escritor. Eu nunca curti muito essa história. A gente começou a inverter. Não é que eu sou escritor periférico, eu sou um periférico escritor. Então. E aí, assim, o que aconteceu com essa história? Eu entendo muito o que o Wagner está falando. Fica essa história, marginal, o revide, a margem, não sei o quê. Começou, evidentemente, que apareceu gente para fazer esse tipo, já na forma, né? Seguindo uma cartilha ali. Não, então, se eu sou marginal... Então eu preciso escrever assim, o assado. E acaba esquecendo, assim, por exemplo, posso falar de mim, mas posso falar de outras pessoas também. A minha influência maior é o cinema. É o cinema e quadrinho. Então, via de regra, as coisas que eu faço tem muita imagem. Por quê? Por causa do cinema. Mas é cheio ali do cinema do Pasolini, do cinema americano, do cinema da Boca do Lixo aqui, Oswaldo Candeias, Mojica, os quadrinhos do Marcati. Aparece. Né? Mas sabe o que eu acho louco também, Valnão, dessas ideias? É pouco tempo, 14 anos é pouco tempo, né? Quando a gente senta para conversar com o seu Zé de 104 anos, né? 14 anos é pouco tempo. Agora, deu para perceber que as coisas vão se alterando e a gente também não entrou numas de ter que hierarquizar. 2008 que a gente era bom e agora a gente tá bunda mole. Ou o contrário, né? A gente agora a gente entendeu e 2008 a gente tava de chapéu atolado. Não, 2008 literatura na nossa mão era flecha. Era martelo, era espada, era machado. Era isso mesmo. Era isso que a gente queria. Nós não tava de brincadeira. De, vamos fazer um poema pela beleza da... Caralho! Não, lá o texto de vocês que abre lá, o manifesto, né? E é isso. Você fala assim, era um caralho. Agora, e você fala assim, mano, e foi importante, mano. Você fala assim, porra, foi importante. Foi importante. Obviamente que não só os movimentos de literatura, mas os movimentos de quebrada. Porra, construiu política pública, repensou o orçamento da cidade
pra cultura pras bordas. Pô, produziu lei. Porra, hoje você entra numa escola, você vai falar com uma menina de 15 anos preta, ela fala assim, eu sou escritora. Ela nem titubeia. Ela fala assim, eu sou escritora. Você fala, isso mesmo. Eu lembro que, fala aí, 2008, entrava na escola, você ficava 2 horas tentando explicar o que era a porra de um sarau. Pra diretora da escola, não era pro moleque, você ficava pra diretora. Então você fala assim, naquele momento, foi importante dar porrada. E talvez, estamos de novo, né? Numa coisa, mas também tem uma parada, né? Foi sacando que foi mudando umas paradas. Foi mudando. E fala assim, não é... Hoje também, talvez o revide ele se dá de outro jeito, se dá cantando, estendendo roupa. E ninguém sacou. Eu lembro, no começo da pandemia, lembra? Quando começou lá, aquela vez lá, eu tava conversando com o Valnão falou um bagulho assim, mano, agora a gente tem que sobreviver só de... Como é que você falou, mano? A gente tem que ficar... Ele não lembra nem dos personagens, ele vai lembrar o que ele falou no WhatsApp, né? Mas ele falou quase com uma parada assim, tem que sobreviver só de revide agora no bagulho. A gente não pode morrer só de revide. Ah, tá. Mano, eu peguei aquele bagulho e falei assim, mano, a gente não pode morrer só de ousadia mesmo, mano. Tá ligado? Os caras querem matar e nós não vai morrer, porque nós é folgado. Tá ligado? Assim, eu falei, mano, e por que nós vai... Aí tramo, né? Fala assim, por que nós vamos usar máscara, álcool em gel na cabeça, no cu? Porque você fala assim, porque nós é folgado e os caras querem matar nós e nós não vai morrer. E é por isso que hoje, quando a gente começou, né? A gente olha aqui, nós 4, todo mundo que eu tô encontrando depois de 2 anos, mano, tá me dando uma alegria de falar, filha da puta, os puta. E ao mesmo tempo eu fico confuso com essa afirmação. Porque eu falo, pô, mas e os parceiros que morreram? Não ousaram? Não foram folgados? Fala, não, o bagulho foi louco. E aí, porque os caras levaram uma também, igual nós. Mas os caras tomaram tiro, né? Esse tirão aí, Covid. Porque às vezes eu falo assim, nós nós resistiu. De novo, as ideias. Eu falei, e os irmãos que morreu? Não? Qual que é a fita? Nós foi forte. Eu falei, e os irmãos que morreu? Não? Mas sacou que aí teve uma parada que nós falava assim, e aí de novo, né? Mas eu retomo essa ideia que nós trocou lá atrás, mano. E eu falava assim, onde é que vai dar nossa revide agora? No silêncio, na manhã... se segurando pra uma hora nós voltar pra rua de novo. Porque você fala assim, mano, isso é peraí, mano. Né? Criação, ela precisa também, né? Porra, pra fazer um pão, você tem que deixar ele lá, curtindo. Deixa ele lá, mano. Deixa o tempero pegar. E aí você fala assim, putz, agora onde é que vai dar? Porque aí os caras falaram, agora os saraus não estão fazendo mais nada. Eu falo, quem disse que não, tio? Quem disse que não? Acho que eu nunca li tanto dessa enxurrada que foi produzida. Porque tinha essa, né? Segunda ia no sarau, terça no sarau, quarta não sei o quê, quinta... Fala, que hora que os caras tá lendo os bagulho que tá escrevendo, mano? Porque todo dia os caras tá no evento, caralho. E aí você fala assim, então, mas aí teve um outro revide, né? Teve um outro revide que foi se construindo nesses 2 anos, que ele sempre mas parece que também ficou mais evidente, né? Que é o revide no silêncio, mano. É no silêncio, tá ligado? Às vezes o grande revide é uma esquiva, né? Você esquiva aqui, ginga, e aí você vai deixando o opressor meio que cansado. Aí... Não, e o que nos espera agora? E agora? E agora que a gente pode voltar a se encontrar, pode voltar a se reunir? Como é que vai ser, por exemplo? Vamos deixar essa interrogação, então. Não é? E agora? Não é? Bem, amigos, estamos chegando ao fim. E Wagner, Valnão, obrigado pelo aceite do convite. Foi muito boa a resenha aqui. Espero que também tenham gostado. Gostaria que nos dessem uma dica, ao menos, de como resistir ao fim do amanhã. Fácil, né? E suas explanações finais. O que quiserem, o espaço é todo de vocês. Mano, uma vez nós tava falando, seu Zé, 104 anos. Morava ali na rua da feira de quinta-feira. Ele falou assim, mano, seu Zé, como é que viveu? Como é que faz pra viver até os 150 anos? Sabe o que ele falou, mano? Ele falou, é só não morrer. Aí eu falei, toma no cu, caralho. Eu esperava mais, mas ele falou assim... Porque ele fala assim, como é que faz, né, Will? De novo, mano, a gente produz arte, a gente produz... literatura, né?
pra mim não tá dado de novo. O amanhã não tá dado. E não tá dado, não é que não tá dado ele vai acontecer, não tá dada a fórmula, tá ligado? Nós vai ter que ver, porque assim sempre foi, tá ligado? A gente vai ter que ir vendo, a gente vai ter que ir entendendo. Porque eu falo assim... A gente vai levar talvez 2 anos mais pra frente, mais 2 anos e mais 2 anos, pra tentar entender o que tá pegando, tá ligado? Pra tentar digerir o que passou, sacou? Porque não passou, né? Tá aqui. A gente nem enterrou as pessoas, né? E aí fala assim, mano, como é que é esse amanhã, como é que vai se dar? Não sei, nós vamos ter que ir vendo, junto. Todo dia, quando nós acordar, nós vamos ter que pensar. E aí, Will, o que você pensou com essa porra hoje? Vamos aí, caralho. E aí vai ter que olhar, talvez, pra Flor e falar, e aí, Flor, qual que é? Eu nem vou estar lá. Como é que é? Como é que vai ser? Sacou? Então não sei, mano. Não dá pra... A única resposta que eu posso dar pra um bagulho desse, tá ligado? Sei lá. Não chama mais, caralho. Só não chamar mais. Maravilha, maravilha. Como a gente já falou aqui em algum momento, nem tudo se explica. Né? Acho que cabe agora dizer isso também. Pegando o que o Wagner falou do seu Zé, existem muitas mortes, né? Existem muitas mortes, assim. Então eu digo... Então, quando o Wagner lembrou essa história lá de trás, a gente trocando um WhatsApp, falou assim, não, a gente tem que, sabe, de teimosia. A gente tem que continuar vivo de teimosia, né? Acho que foi essa a expressão que eu... Né? Mas aquilo também era o imponderável, né? A gente não sabia o que nos esperava, assim como não sabemos o que nos espera pela frente. Mas acho que o fato de já estarmos aqui, já trocando ideia, já desenferrujando, já fomentando ideias de futuro, fomentando projetos, fomentando novos fazeres, né? Particularmente, eu estou muito nessa viagem, pensando em como justificar o próximo passo, o próximo dia. E a gente meio que passeou um pouco por essa zona aqui hoje. Eu já tinha dito, assim, ando pensando... Assim, acho que não devo publicar mais livro. E aí nós vamos cair para essa história do sarau. Todo ano a gente pensa em parar. Será que nós vamos parar? Será que eu, né, no caso do Wagner aqui, será que eu ainda me reconheço fazendo manifesto? Ou, quando eu faço manifesto agora eu sinto umas estranhezas. Será que o discurso é aquele? Então, ou seja, será que o formato daquilo que eu produzo e que eu produzi até aqui segue valendo para mim? Porque... se perder um pouco do significado para mim, não justifica soltar na rua, né? Então, por exemplo, eu pessoalmente ando pensando em novos formatos de me manifestar, de apresentar aquilo que eu componho, né? E no dia a dia mesmo, novas maneiras, até de relacionamento, até família, tudo, né? Acho que essa é uma... Para mim é um caminho. Posso só falar uma última coisa? Prometo, eu juro. Claro. Mano, eu acho que, Will, se a gente continuar não perdendo essa capacidade, mano, porque a gente acredita no invisível e no impossível, né, mano? A gente faz literatura, cara. A gente acredita no que não existe. A gente acredita no... E eu tava pensando, eu acho que ainda é o caminho, mano. A gente acredita e se alimenta disso, né? E a gente acredita... Porque, Valão, eu acho que eu entro numas coisas, assim, né? Nessa coisa de olhar e ali não tem nada, a gente não entra numas de falar, porra... De falar, então, se não tem nada, dá pra construir coisa pra caralho. Porque que loucura, mano. 2 anos atrás... O que nós estamos fazendo aqui hoje? Produzindo um podcast, botando fé que alguém vai ouvir. Porque, né? Senão não tava produzindo, não precisava desligar o microfone, era só conversar. Pensa essa porra 2 anos atrás, mano. Produzir podcast, olha as ideias. Mas aí, de repente, ninguém... Já tá aqui, E ninguém podia se ver, ninguém podia se encontrar, ninguém podia falar, a gente vai podcast, puf. Vamos fazer podcast, live igual um caralho. Mas você fala assim, mano, e aí a gente, e ao mesmo tempo que era desesperador, desolador, apavorante, a gente tendo, mano, eu pelo menos, medo
Medo mesmo, mano. Medo de morrer, medo de perder gente. Ao mesmo tempo, nós falamos assim, e o que dá pra fazer no meio dessa porra? Acho que se a gente continuar botando fé nessas paradas, assim, sabe? Botando fé no absurdo. Fé no invisível, gostei. Botando fé no invisível, botando fé no absurdo, botando fé naquilo que parece impossível. Ah, mano, aí talvez segue o amanhã, sabe? Sei lá. Bem, rapaziada, essa foi a edição de número 3, famosa terceira edição do Universos Paralelos, o podcast que não se conforma com o fim do amanhã. Coragem, cuidem-se e até o próximo. Firma?